Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos começar a entender as primeiras medições também no próprio conector da frontal. Quando eu menciono o conector da frontal, nós temos que saber que atualmente nós podemos ter duas divisões nos aparelhos mais modernos, mais atuais, né? Se tratando dos Androids em si. Bom, nós podemos ter a junção no próprio conector de imagem, as malhas que pertencem para a imagem, as malhas que pertencem para o touchscreen e as malhas que pertencem para o backlight. Nós também podemos ter a separação, um conector que pertence para malhas de imagem e iluminação e outro conector que pertence exclusivamente para o setor de touchscreen. Independentemente, nós temos que saber analisar e interpretar essas malhas diante dos planos esquemáticos. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês de forma teórica quais são as malhas do setor de imagem, quais são as malhas do setor de iluminação e as malhas do setor do touchscreen nesse conector de imagem, ok? Então vamos nessa. Aqui nós temos um conector do display, DISP ou LCD. Quando vocês verem as siglas DISP, significa que vocês estão diante do conector do display. E as siglas LCD, da mesma forma. Aqui diz o seguinte, LCD com. LCD significa display de cristal líquido. Então, D de display, C de cristal, L de líquido, com de conector. Conector relacionado à própria frontal. Já no plano esquemático, a gente começa analisando. Aqui o que nós temos? HDC 7000. Está se referindo ao próprio conector que contém no layout da placa e também na placa de forma real. Então essa é a nomenclatura para a gente identificar este conector no layout e depois na forma real, correto? Aqui no lado esquerdo nós temos as malhas MIP, notem, PLCD, Painel Display de Cristal Líquido MIP, o barramento de controle do bloco de imagem. Então aqui está o mesmo barramento MIP que a gente viu lá nas câmeras, câmera frontal e câmera traseira. Também tem no conector de imagem, como eu mencionei para vocês. Então essas malhas a gente já sabe de cor e salteado como medi-las através de condução reversa. E vou passar nesse treinamento de forma exclusiva também com a utilização do osciloscópio. Então essas malhas, elas estão interligadas com a GPU. Lembram? Unidade de processamento gráfico que está acoplado dentro da própria CPU. E a gente precisa verificar se temos ou não componentes em série, test point, componentes em paralelo ao GND, que a gente possa estar executando a medição e que possa estar interrompendo o funcionamento dessas malhas. Qualquer mau funcionamento de uma malha MIP vai parar de dar imagem. Então você vai ter um aparelho que liga, tem iluminação, dependendo do estilo, da arquitetura da frontal. Se for uma frontal de LCD, por exemplo, display de cristal líquido, o aparelho liga, tem iluminação, mas não tem imagem, porque o barramento MIP está ruim. Então pode ser o barramento MIP, a gente tem que medir conforme a gente vai aprendendo aqui no treinamento. É uma das falhas que pode ocasionar a malha MIP. Como que funciona? O aparelho starta após 3 segundos, a GPU acorda, manda códigos binários aqui pela malha MIP, então chega até o flex lá da frontal, o circuito integrado pega esses códigos binários, então converte para caracteres que vai estar na tela do smartphone totalmente visível a nós, o ícone do Facebook, o ícone do WhatsApp, a foto, o vídeo que a gente quer rodar, o Google Chrome que a gente quer acessar e por aí vai. Então aqui está o barramento MIP, ok? Do lado direito, depois que a gente analisa as malhas MIP, que a gente começa por elas, para não precisar estar gastando nosso tempo com outras coisas, a gente vai partir para as malhas de tensões, igual que a gente fez
lá nas malhas de alimentações para as câmeras frontais e traseira trabalharem perfeitamente. Na parte de imagem, a gente vai seguir a mesma sequência. Primeiro, malhas MIP. Segundo, malhas de alimentação para os pixels que contém na própria frontal, na própria LCD. Quais são as malhas de alimentações para a imagem trabalhar? São 3 alimentações fundamentais agora de início que a gente vai se preocupar. 2 dessas alimentações, elas são provenientes do conversor DC-DC Buck Booster Inverter, que seria a PMU de imagem. O que seria essa PMU? É um PMIC, um Power Manager, um gerenciador de energia que envia alimentação para que os pixels contidos nessa frontal, eles sejam de fato alimentados. Então a PMU de imagem envia alimentação para a frontal. A PMU está aqui, o CI que envia alimentação para a imagem está aqui e o alvo dela seria a própria frontal, ok? E ela envia 2 alimentações a princípio, uma positiva e uma negativa. Essa tensão negativa não tem nada a ver que ela é uma malha terra, ground, tá? Não. Isso é uma atividade de trabalho do conversor DC-DC Buck Booster Inverter. Ó a palavra inverter. Ele pega uma tensão que é positiva, que vem da bateria, que seria de 4 volts, e inverte ela para menos 5 volts aproximadamente, tá? Então essas tensões que vêm desse mesmo circuito integrado são tensões aproximadas uma com a outra. Por exemplo, vocês estão observando aí a sigla VSN menos 5P0. Quando vocês verem VSN, significa que é uma tensão chaveada negativa. V de tensão, S de switch, chaveamento, N de negativo. Então, tensão chaveada negativa de quanto, professor? Aí está escrito menos 5P0, menos 5 volts. Tensão inversora 5 volts. Então, primeira tensão vem da onde? Da PMU de imagem. A outra tensão que a gente precisa encontrar é essa. Uma tensão positiva, VSP. O que seria VSP? V de tensão, S de switch, P de positivo. Tensão de 5 volts chaveada positiva, ok? Quando que essas tensões de alimentações aparecem? Quando o bloco da PMU de imagem está perfeito com a frontal conectada em 80% dos Androids. Tem alguns Androids que aparecem essas tensões do conversor DC-DC Buck Booster Inverter sem precisar da frontal estar conectada. Você vai lá e encontra essas tensões. Outras, o bloco de imagem tem que estar trabalhando correto e a frontal deve estar conectada também. Aí pega a gente de surpresa, porque qualquer bloqueio no setor de imagem, essa PMU não trabalha, esse conversor não trabalha. Então a gente tem que vir primeiro medindo de que forma? Via condução reversa para a gente poder garantir que não temos um curto, que não temos uma fuga de corrente e por aí vai. A terceira tensão de alimentação para o setor de imagem trabalhar seria essa. Vocês vão encontrar particularmente em todos os Androids essa tensão. VDD, que significa tensão ajustada por alguém. LCD pertence para display de cristal líquido para reconhecimento desse display de 1.8 volts. Então nós temos a alimentação positiva, negativa e essa positiva de 1.8 volts. Geralmente essa malha está entre uma das malhas principais do aparelho. Se ela entra em curto-circuito, o dispositivo para de ligar também. Geralmente, não em todos os modelos de Androids, tá? Conforme o treinamento vai indo, os aparelhos vão chegando, a gente vai compreendendo cada uma delas. E quando que aparece essa tensão de 1.8? Assim que você pulsa a chave Power. Pulsou a chave Power, 1.8 volts já deve aparecer, porque afinal,
A parte de imagem já vai trabalhar assim que o aparelho começa a startar após esses 3 segundos. Porque quando a gente pulsa o power, deu condição para o PMIC acordar. O PMIC principal acordou, distribuiu alimentações para CPU, para memória, para GPU, para memória RAM. Acordou, tum, parte de imagem já vai estar ativa, então a tensão de 1.8 volts já deve estar presente na placa, ok? Vamos falar um pouco da medição dessas malhas. Bom, a malha negativa que vocês estão vendo, VSN-5P0, nós vamos verificar também via condução reversa. Porém, nós vamos inverter as pontas de provas para medir essa malha. Recordam que quando a gente chega numa malha negativa de alimentação, menos 5P0, menos 4.6, menos 3.8 volts, suponhamos, são malhas negativas de alimentação, nós temos que inverter as pontas de provas novamente na medição via condução reversa. Tratem de anotar. Nessas malhas negativas de alimentações, provenientes do conversor DC-DC Buck Booster Inverter, que vai alimentar a parte da frontal para a imagem trabalhar corretamente, a ponta de prova positiva, ela deve ir na malha negativa de alimentação e a ponta de prova negativa vai ir ao terra. Então a gente inverte as pontas. Porque na malha positiva nós colocamos ponta de prova positiva no terra e a ponta de prova negativa para buscar as medidas. Então aqui a gente está medindo condução reversa normal, chegou numa malha dessa, inverte as pontas novamente para executar a medição, ok? Aqui na malha positiva vai ser a mesma forma para medirmos via condução reversa e na malha de 1.8 volts da mesma forma, ok? Então seriam essas 3 malhas de alimentações para medirmos. Primeiro, barramento MIP via condução reversa, continuidade para ver se não tem nenhuma malha interligada com a outra. Logo após, condução reversa nas malhas de alimentações que pertencem para o bloco de imagem, MIP, imagem, essas 3 malhas de alimentações também para a imagem. E vamos ver o que mais nós temos aqui que pertence para o bloco de imagem. Por exemplo, aqui nós temos TSP. TSP significa Panel Touchscreen. Então não são malhas que pertencem para a imagem. Pertence para quem? Touchscreen. Barramento de controle 2C, barramento de controle de interrupção. Aqui, acabo de encontrar uma que também pertence para o bloco de imagem em si. LCD PWM. Podem notar aqui, ó, LCD PWM com conector, pulso PWM, parte de controle. Então também pertence para o bloco de imagem e precisamos aprender também a verificá-la através de condução reversa. Próxima malha que pertence para a imagem, vejam, MLCD, M de Master, Mestre, LCD, display de cristal líquido, Reset. Já sabemos como se trabalha essa malha de coure salteado com pulso de aproximadamente 1.8 volts por aqui, ok? Vamos ver qual mais malhas que a gente tem interligado ao conector. LED K2. LED já não pertence para a imagem, pertence para o campo de iluminação que vamos falar muito em breve. LED significa diodo emissor de luz, catodo 1 e catodo 2, retornos e anodo, malha positiva, onde trafega a maior parte de tensão de alimentação alta para o bloco de iluminação. Então, setor de imagem, nós temos malhas MIPs para medir via condução reversa, 3 alimentações, 5P0 negativo, 5P0 positivo, 1.8 volts positivo. Nós temos a malha de pulso PWM, controle do bloco do display. Nós temos a malha também de reset e a malha VGH quando se está conectada. Pronto, aqui encontra-se as malhas para garantirmos que o setor de imagem irá trabalhar corretamente. Começamos via condução reversa,
depois por tensão de alimentação e concluímos com a utilização do osciloscópio. Muito obrigado, até a próxima aula.